O tema hoje é Supercopa do Brasil. Olá, pessoal. Mais uma vez vamos aqui fazer o nosso terceiro podcast de nós aqui, os quatro cavalheiros. E hoje nós vamos tratar de um assunto com base nas nossas experiências, no que nós ouvimos, o que nós vivenciamos quanto à orientação do mercado de trabalho. E eu já começo com uma primeira pergunta que poderia ser para caros senhores, professor Sandro Quirino, professor Felipe Peterson e professor Alfredo Vespa, aquelas premissas mínimas exigidas e qual que seria o pacote mínimo que o mercado podia aceitar, ou seja, o que é o esperado de um ingressante de estágio ou de recém-formado que o mercado deseja ao ponto de vista de vocês? Fiquem à vontade para começar. E aí, quem quer dar as honras? Você, como sempre, o primeiro, Peterson. Eu como sempre, primeiro? Sim. Isso, primeiro eu gostaria de agradecer. Por favor. Aliás, vim de verde hoje em sua homenagem. Opa, é verdade, hein? Tamo junto. Não, mas eu gostaria de agradecer a todo mundo primeiro, a presença aqui de vocês aqui, mais um debate interessante, mais um tema gostoso para a gente conversar. Então, com relação ao estágio, né? Como é que estão sendo, né? As percepções, né? Como é que, não sei, com relação ao RH, né? Acredito que hoje em dia, muitas das empresas procuram estagiários, agora tem mudado um pouco essa temática, né? De qual que é o perfil que eles buscam, se é aquela coisa muito iniciante, se é uma coisa muito, não, vamos pegar esse estagiário só para pegar, porque a gente precisa economizar dinheiro. Eu acho que as coisas têm mudado um pouquinho, tá? Eu vejo muito, assim, da experiência onde eu estou trabalhando, o pessoal tem dado muito mais enfoque não somente em hard skills, ou seja, vou pegar aquele estagiário lá, que ele tem um pequeno conhecimento ali, técnico sobre aquela área, então dá para colocar ele ali, dá para, sabe, deixar ele ali sustentando um pouco, trabalhando um pouco, fazendo aquela coisa mais de processo, aquela coisa de sistematização de trabalho, né, fazendo aqueles trabalhos assim que são mais, que não envolvem tanto impacto. E eu vejo que a galera tem se preocupado mais em vincular o estagiário também a partir das suas soft skills, sabe? Então, como que é o comportamento dele, como que é o relacionamento dele com as pessoas, se ele se comunica bem, se ele trabalha o emocional dele bem, se ele sabe administrar o emocional para algumas situações de dificuldade. Então isso também eu acho que está contando bastante, tá? Mas não somente pro estágio, mas também como ingresso numa vaga de trabalho também, tá? Então isso tem ocorrido bastante. Mas eu vejo que o pessoal tem se preocupado um pouco mais com as relações interpessoais, tá? Então, como que o candidato, como que o estagiário, ele futuramente vai se comportar, como que ele vai postar perante uma situação, quando ele tiver alguma coisa que o gestor dele tiver que for lhe pedir, como que ele vai se comunicar com essa pessoa. Então, acho que isso também tem contado bastante hoje em dia pro pessoal de RH, assim, né, que eu tenho muita comunicação, que eu tenho conversado bastante, né. Não sei, o que vocês acham aí? Esse tema é bem amplo, né, dá pra gente debater bastante ponto aí. Professor Sandro, gostaria de dar sua contribuição? Está no mudo. Fala, galera. O microfone ativo é mais fácil para vocês ouvirem, né? Tem vários botões aqui, eu fico com minhas dificuldades aí para ativar todos os botões. Sobre essa questão aí de formação, né, pessoal? Estágio e tal. Eu costumo falar que eu nasci numa geração, mas trabalho em outra. E aí tem uma visão bastante ampla e vejo mudanças gigantescas, né? Como o Phil falou aí. Hoje em dia, e esse hoje em dia aí, eu arrisco até que de uns 10 anos para cá, se você sabe muito bem uma ferramenta, mas não sabe se eu acho que vai ter o mesmo resultado de alguém que se come muito bem, mas não sabe nenhuma ferramenta.
Eu costumo até notar que o que se procura aí, né, os lugares por onde eu passei trabalhando como empregado, o ambiente sempre procura alguém que equilibra soft skill com hard skill. Se uma coisa for muito maior que a outra, você não tem lá um bom rendimento, né? E isso, vou até mais longe, me parece que não tem nem etapa, né? Você é estagiário, você vai precisar disso. Se você também é uma pessoa experiente com os problemas daquela sua função, você sempre vai precisar intermediar isso. Então, eu até brinco que sucesso, se você quiser ter, você sempre vai ter que pensar numa operação matemática de vezes, né? Uma multiplicação. Hard skill vezes soft skill. Nesse sentido que se uma delas for muito pequena, você não vai ter muita chance de ir para frente, não. E o equilíbrio entre elas, então, é o melhor caminho. Então, o que o mercado exige e tal? Cara, você tem que saber fazer a parte básica daquilo que você... daquela sua formação, técnico, graduação, seja lá o que for, e tem que também cuidar muito, mas cuidar muito mesmo da questão emocional, né? Como você fala, o que você fala, tom de voz. Mas isso é trabalhoso. Cara, pode ou não ser trabalhoso, mas aí é uma questão de pesar, né? Esse trabalho e ter as condições de vida boa, ou você não quer ter esse trabalho, mas também não vai ter as condições de vida boa. A percepção que eu tenho, então, é essa. Você tem que equilibrar o conhecimento técnico, aquilo que você vai, se é para fazer conta, que você sabe fazer conta bem feita, e também a parte emocional. Você trabalhar muito bem ela. A parte negativa desse meu pensamento é que parece que a parte emocional é trabalhada aí vamos dizer que pelos ambientes de formação, mas ela não é trabalhada coisa nenhuma, né? Tá muito longe de ter alguma componente que trabalha essa parte emocional. A gente fica muito mesmo vinculado a soft skill, a hard skill, isso é uma característica até da formação brasileira. Vira e mexe, a gente só trabalha com conteúdo, né? Mas raramente a gente se pergunta de forma, vamos dizer que significativa, né? Tem uma teoria no ensino aí que vai pela significação das coisas, e essa significação a gente acaba quase que não fazendo isso no processo de ensino. Então, eu sempre percebi, agora mais ainda, que você tem que equilibrar as duas coisas. E o soft skill você vai ter que meio que adquirir aí sozinho, trocando com as pessoas, porque eu não vejo os ambientes isso. Eles até têm os mecanismos, mas não funciona. O que vocês acham? Professor Alfredo, passo a bola para você agora. Eu ia só, antes de passar para o Alfredo rapidinho, eu ia só dizer um ponto que eu concordo bastante com o Sandro, que eu acho que sim, também eu senti isso, porque talvez, eu acho que eu já tive esse pensamento antes. Eu não dava tanta importância para soft skills, sabe? Eu achava, não, o cara tem que ter conhecimento técnico, tem que ter conhecimento, o cara tem que saber daquilo, tem que saber atuar e acabou. O cara tem que... E hoje eu vejo que realmente isso dá uma diferença, né? Pode não ser o fator principal, mas é um dos fatores que determinam, por exemplo, uma classificação de uma pessoa, por exemplo, para entrar numa vaga ou para ele estagiar. Então, e uma coisa que o Sandro pontuou que eu achei legal é que realmente, né, hoje, se você pegar, principalmente na área de exatas, essa parte de desenvolvimento de soft skills, ou seja, desenvolvimento de habilidades de comunicação, de desenvolvimento de relação pessoal, isso tem ficado um pouco para trás, pelo menos nas cadeiras de ciências exatas, né? Então eu reforço, é interessante se reforçar isso que o Sandro falou, bem, bem bacana. Mas vai lá, Alfredo. Bom, então, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Para começar aqui a minha fala. Aliás, antes de começar, né, vou deixar registrado aqui que eu mudei o fundo aqui da minha tela.
porque um dos nossos ouvintes aí, por algum motivo, não acreditou que eu estava no local com lareira. Então, eu tentei deixar um fundo mais realista agora. Estou aqui em casa, né? Com o fundo desfocado, sem lareira, mas enfim. Bom, em relação a isso, né? O que eu percebo, o que eu percebi ao longo desses anos como docente, né, em sala de aula e também como estudante, como candidato à vaga de estágio, emprego, é que eles têm algumas vagas específicas, diria até bem específicas, onde as hard skills são muito mais relevantes. Ou seja, se você não tem um bom domínio sobre o assunto, sobre a formação técnica, dificilmente você vai conseguir essa vaga. Mas, novamente, a minha percepção é que que esse tipo de vaga é uma minoria. Né? A maior parte das vagas, a parte do hard skills é importante, os conhecimentos que você adquiriu da faculdade são importantes, mas o que vai demandar se você vai ser habilitado para uma próxima fase do processo seletivo, se você vai ser contratado ou não, são as soft skills. Eu acho que depois que você se forma, você percebe que aquilo que você aprendeu na faculdade é importante, a formação técnica sua é importante, mas provavelmente você vai acabar trabalhando com alguma coisa que você vai ter que aprender novamente, ou reaprender. Aliás, aprender novamente não, né? Vai ter que aprender. E que aquilo que você aprendeu na faculdade é só um ponto de partida. Não vai te dar todo o conhecimento para você conseguir desenvolver o seu trabalho. E quando você entende isso, e quando a empresa entende isso, ela passa a perceber que as hard skills não são tão importantes. O mais importante é que a pessoa consiga, né, ter um bom relacionamento interpessoal, consiga, enfim, as soft skills, né, como um todo. Então, eu acho que não dá para fugir muito aí daquilo que o Prof. Quirino falou, que o Felipe Petersen disse também. Eu acho que a única coisa que eu acrescento é que vagas específicas, as hard skills acabam sendo mais importantes. Mas isso provavelmente tende a ficar cada vez menos presente, né? Eu acho que a tendência, e muitas das universidades já focam nisso, não que elas deixam a parte técnica de lado, mas já dão uma importância maior para a parte comportamental mesmo, né? Então, eu acho que essa é a tendência do mercado. É óbvio que a parte técnica não pode ser esquecida, mas muito daquilo que você aprendeu na faculdade vai servir só como base, não vai ser o suficiente para você desenvolver o seu trabalho em qualquer tipo de emprego. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí a visão que eu tenho. Bom, eu vou dar minha opinião aqui. Por favor. Eu vou dar minha opinião aqui com base numa brincadeira que o Sandro fez usando a matemática. Aqui nós estamos falando sempre de soft skills, estamos falando, mas tem uma coisa muito importante, que aí não é hard skills, é conhecimento básico e necessário. Quando se fala em estágio, processo seletivo, nós temos que ter ideia, independente de sermos de área de exatas, de humanas, biológicas, que algumas coisas são premissas fundamentais. Em maio do ano passado, o UB soltou uma reportagem na qual um número muito grande de estudantes, estagiários, estão tendo dificuldade com a língua portuguesa. Hoje você tem uma gama de informações, vocês têm redes sociais, mas você não consegue fomentar conhecimento e hábitos básicos de leitura. Como é que você vai ter hard skills se você também não sabe escrever, se você não pratica a escrita, se não, você vai aprender na base da força. Então, vai fazer um relatório, vai fazer um relatório de estágio, um relatório técnico, vai fazer uma minuta, vai escrever um e-mail. Tudo bem, hoje você escreve um e-mail, você tem um corretor ortográfico, mas você conhece as regras, você consegue estruturação de pensamento, porque com formação superior, independente da vaga que você for, você vai ter uma coisa chamada tomada de decisão. Mas, em geral, essa capacidade de escrita ela não é avaliada no processo seletivo, né? Não, no máximo, você tem ali um teste online e tal, que não vai representar... Não vou dizer que vai representar em nada, mas, enfim, acaba não avaliando isso, né? Sim, mas se você for olhar por exemplo, alguns processos seletivos até hoje adotam, por exemplo, uma redação para poder ver
a desenvoltura. Então, Isso é uma alguns, né? Alguns, não é a temática, né? Alguns É. só. Sim, mas o que eu digo são coisas de extrema importância, porque nós aqui discutimos os hard skills, os soft skills, são fundamentais assim essa discussão. Por outro lado, existem premissas básicas, conhecimento básico de matemática, conhecimento básico de língua portuguesa, é aquilo que vai fazer desenvolver, porque depois você é avaliado, os seus resultados, tudo bem, a comunicação, a forma de pedir, a forma de relacionar-se, a forma de você interagir e dar resultados. Então são coisas assim que vão até um pouco abaixo das habilidades emocionais. Também, eu posso até colocar, peço desculpas, eu vou reformular aqui, mas você tem que colocar essas questões emocionais, mas também essas questões de apoio básico, porque a forma de você comunicar-se com o outro faz uma diferença. Porque não adianta eu ter um curso superior e não saber conversar, não saber me comunicar, não saber interagir, porque os resultados são consequências da forma que você tem se relacionar com as pessoas, e a comunicação dos principais fatores. Eu acho que comunicar-se, respeitar diferenças, saber se posicionar com empatia, também são fatores que dentro de uma universidade você não consegue ver. Você aprende com devidos tropeços e surpresas que a vida te dá. Mas são coisas assim muito profundas que vão além do conhecimento técnico. Eu aqui concordo com toda a discussão, mas é bom lembrar que nós somos o que somos quando nós nos comunicamos, e saber comunicar-se, eu acho fundamental para você buscar esses caminhos. Bom, aí em diante disso eu queria fazer uma provocação para vocês. A gente falou todo instante de soft skills. Quais seriam aqueles soft skills que vocês realmente acham fundamentais para que um estudante, um recém-formado, um estagiário possa desenvolver? Rapaz, antes disso, eu posso fazer uma observação que o Alfredo comentou, mas é quase que uma provocação para o Phil. Provocação no sentido de prosa, tá, Phil? Não é? Mas esse programa está muito provocativo. Só tem provocações, tá né, parecendo o Antônio Abujan lá na TV Cultura, pô. Isso, provocações. Me lembrou aquilo lá mesmo. Eu gostava daquele programa, rapaz. O que é a vida? Exatamente, né, cara? Se não um respiro devido ao sopro de alguém, né? O que é a vida? O respiro devido ao sopro de um segundo. Louco, hein? Eu sempre olho... o tempo que eu tive em sala de aula um pouco mais intenso, eu sempre ouvia dos alunos seguinte frase, e todo mundo da engenharia: entendi, professor, pô, da hora, entendi isso daí. Professor, mas ainda tem uma pergunta. Veja bem a pergunta que eles faziam. Eu gostava demais dessa pergunta, eu gosto até hoje. Por que quando eu entro numa empresa, eu não consigo enxergar absolutamente nada do que eu vejo em sala de aula sendo usado? Eu só sei que é usado porque vocês comentam, mas é o comentário, é o processo que a gente enxerga. Mas quando eu estou lá, a gente simplesmente corta parafuso, parece que sem muita necessidade da parte técnica. Eu me deparei com essa pergunta sempre. Uma resposta que eu dava também está associada com a minha experiência de vida, que era o seguinte: rapaz, infelizmente a gente tem um ensino conteudista muito desenvolvido, muito bem desenvolvido mesmo, a gente trata de temas bastante modernos. Os livros que a gente utiliza são livros que tratam de assuntos modernos, atuais. A gente conhece as máquinas e as peças e os processos atuais, mas a gente tem uma indústria brasileira que não necessariamente acompanha isso. E a engenharia, então, acaba não sendo utilizada. Eu tinha muito contato com a engenharia. Ela não é muito utilizada no sentido literal dela. Não se produz muitas coisas a partir de projetos de engenharia. São modificações do mesmo tema. E quando você vai para a ciência, então, não é bom nem a gente abrir discussão, porque eu costumo brincar que eu tive uma ideia uma vez, e aí cheguei lá no trampo lá para desenvolver essa ideia. Um dos primeiros artigos que eu encontrei datava de 1932, né? A ideia já tinha sido publicada. E, obviamente, o artigo era de 32 e eu
estava ali em mais ou menos 2017, 2018. Então tinha uma certa diferença de data entre a ideia que eu tive, queria projetar, e quando essa ideia foi projetada. Com ciência, então, não vamos nem pensar nisso, mas como, olhando aí para a engenharia também, quando a gente fala da formação do aluno brasileiro e quando ele vai para o mercado de trabalho, agora vem a fala minha, espécie de provocação. Vocês enxergam também um desnível brutal entre não estou falando da didática, tá? Mas o tema que se aborda em sala de aula e o que de fato um funcionário brasileiro aí, na normalidade, o que é que ele utiliza de coisa nova lá na indústria. Ou seja, será que a indústria ela absorve esse conteúdo que é dado em sala de aula? Novamente, não estou falando da didática. Se é bom ou se é ruim é outra prosa. Simplesmente pensar na equalização, né? Qual é o tamanho do desnível entre o assunto que se trata e o assunto que se utiliza. Essa que era a observação aí. Vocês acham que isso é muito desnivelado ou não? Olha, não sei se eu posso falar primeiro. Bem? Então, Por mim, Sandro, olha, eu concordo com alguns pontos, mas discordo de outros, tá? Eu acho que tem algumas formações, por exemplo, a gente fala em engenharia, a gente tem que ter conteúdos que são basilares. Para a própria. É que nem cláusula pétrea da Constituição. Aquilo tem que estar lá, aquilo vamos dizer assim, é o fingerprint de uma profissão. Então, por exemplo, a engenharia tem que ter cálculo, tem que ter física, tem que ter química. Simples assim. Porque são disciplinas básicas que vão fazer com que o senso crítico dessa pessoa se desenvolva a ponto de extrapolar certos mecanismos, certos vícios, certos enviesamentos que existem nas indústrias. Então, muitas vezes, a indústria ela carece de pessoas com senso crítico, porque essas pessoas não têm senso crítico porque não têm embasamento para gerar um senso crítico. Entendeu? Então, eu acho que assim, a gente pode sempre estar adaptando que nem, por exemplo, como eu falei, a gente pode preparar melhor os nossos alunos, os nossos estudantes para desenvolverem técnicas de soft skills aí, sei lá, comunicação, trabalho em equipe, enfim, todas essas coisas que envolvem projetos que são relacionados com equipes, tá? Então, o cara tem que aprender, sei lá, a saber lidar com uma situação, tem que aprender a ter resiliência para não desistir e tal, para não cair no ostracismo. Isso é importante, sempre está importante você estar vendo as percepções de mercado, vendo como as empresas absorvem e ver como são os avanços que as empresas estão absorvendo para moldar o perfil de colaborador que eles querem. Tá? Então, faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existem, como eu falei, cláusulas pétreas em algumas disciplinas, em algumas carreiras que não devem ser mexidas. Então, eu falo, cara, cálculo, para mim, o engenheiro tem que saber. Não interessa se o cara é engenheiro da computação, se o cara é um engenheiro civil, se ele é não importa, engenheiro químico, cálculo, ele tem que saber. Assim como química básica, ele tem que saber, e assim como física básica, ele tem que saber. Porque isso faz parte, isso é o alicerce das ciências exatas. E a engenharia é ciências exatas. Então, o engenheiro é projetado, ele é o retrato para a sociedade de ciências exatas. Tá? Então, e diria até com uma responsabilidade maior, porque ele seria o nosso frontman de demonstração da utilidade das ciências exatas. Tá? Então, enquanto, por exemplo, eu sou físico, mas a minha formação de física é uma coisa mais acadêmica, ou um químico teórico. Então, a gente fica meio que no background para melhorar essas partes basilares, tá? E surgir com novos insights, novas ideias que a sociedade pode estar preparada ou não para absorvê-las. Mas o engenheiro é o reflexo, é ele que vai pegar esse know-how e vai aplicar literalmente um conceito social, estrutural, físico. Tá?
Então, são coisas que não, na minha visão, tá? Não deve ser mexido. Só para você entender, tá? Teve um caso interessante, né? Bem bacana, assim, que aconteceu agora, recentemente, eu tive conhecimento, né? Para você ver como é a importância. E para a gente, que nós somos da área de física, nós somos da área de química, nós somos da área da matemática, para a gente parece ser uma coisa simples, porque nós estamos acostumados no nosso dia a dia, mas, por exemplo, uma empresa talvez não seja. Eu vi uma situação de um problema que era o seguinte: o pessoal estava tendo um problema de resfriamento de um produto, tá? Então eles usam geladeira para resfriar esse produto no ambiente e eles estavam tendo um problema de alto consumo de energia porque o número de garrafas desse produto não estava bem disposto dentro da geladeira. Ou seja, precisava ter um conhecimento básico em termodinâmica, em ciclo de convecção, para você fazer uma mensuração técnica para estabelecer, olha só, o ideal é o quê? As garrafas têm que estar bem distribuídas e você tem um limite de tantos de garrafas dentro desse freezer. Você não pode colocar mais, senão o ciclo termodinâmico dele não vai ser efetivo. Então, são coisas assim que, se você não tem a base de física, você não sai daquele processo que já está estabelecido. Mas não, a gente tem que colocar 30 garrafas aqui. Porque é estabelecido. Você não consegue nem questionar se isso é válido ou se você consegue otimizar esse processo. Entendeu? Então, uma situação boa, mas o cara tem que pensar, peraí, beleza, sistema dinâmico, eu sei que o ar mais denso vai, tá? Então, dependendo do meu número de garrafas, eu faço uma disposição simétrica, por exemplo, não preciso necessariamente colocar em cima, porque o que o pessoal fazia? Achava que colocando tudo só em cima, vai dar certo. Vou fazer uma distribuição homogênea. Não, lá embaixo não está muito não. Então, são coisas assim, são percepções pequenas, mas que dão efeito. Tá? Então, isso é interessante de se pontuar, entendeu? E o profissional só vai ter essa noção se ele souber termodinâmica, que é uma das físicas básicas para o engenheiro. Então, concordo que a gente está defasado, mas não diria no conteúdo, mas mais na adaptação, na adaptabilidade. E que tem, sim, algumas disciplinas, alguns conteúdos que são basilares para uma formação. Então, por exemplo, um médico ele tem que ter aula de anatomia, não interessa. Você não pode... Não existe, entendeu? São bases. Né? Então, acho que é mais ou menos isso, minha visão. Alfredo, em respeito a você, eu queria ver quem começa. Então, se você quiser fazer pedra, papel, tesoura. O que deu? Tesoura. Começa você. Tá, eu acho que sobre isso, né, o que acontece é o seguinte, é a forma como eu vejo, né, não é uma verdade definitiva, é só uma forma como eu vejo. Você tem a regulamentação do que uma disciplina deve conter. Então, se você pegar, por exemplo, vou pegar uma disciplina específica, tá, de um curso, eu acho que o ciclo básico ele tem que ser básico mesmo, então tem que falar das coisas básicas, independente de qual for a engenharia, isso daí não tem muito o que negociar. E daí o ciclo específico, ou melhor, eu vou até refazer. Eu acho que independente se for um ciclo básico ou ciclo específico, o que acontece é o seguinte, eu acho que tem uma diferenciação em relação ao tipo de instituição e ao tipo de público, no caso, o tipo de aluno. Em algumas... Por que eu estou falando isso? Porque, teoricamente, o conteúdo ele é o mesmo, independente da instituição. O conteúdo que você tem que passar. Né? Então, independente de qual instituição que você faça, você vai ter que fazer, sei lá, integral tripla, independente de qual seja. Você vai fazer uma faculdade maior, uma faculdade menor, tal, você vai ter que fazer isso. Você vai estar falando de termodinâmica, você vai ter que estudar todos os ciclos aí, independente de qual seja a universidade. Mas daí o que acontece é o seguinte,
dependendo da instituição, o grau de exigência que o professor vai passar para o aluno, ele vai ser maior. E o aluno sabe disso, aceita isso e se predispõe a estudar o tanto quanto é necessário para conseguir aprender aquilo que o professor está passando. E essa avaliação vai ser feita através de uma avaliação tradicional. Ou não. Mas, enfim, ele se predispõe a estudar o tanto quanto aquela disciplina, aquele tópico é necessário. Em outras instituições, os alunos ou não têm base para isso, ou não querem estudar isso, ou acham desnecessário, enfim, N motivos. E a instituição também não cobra isso dos alunos, e daí isso gera o quê? Gera uma cobrança menor por parte do professor, porque ele sabe que se ele cobrar muito, além daquilo que os alunos são capazes de oferecer, ele vai gerar problemas para ele. E no final das contas, ele também está preocupado com o emprego dele. Então, eu acho que, na verdade, o que acaba acontecendo é a escolha do público-alvo da instituição. A instituição escolhe um público-alvo que ela vai trabalhar. Esse público-alvo ele vai chegar até um certo nível técnico. Quando eu falo nível técnico, é a capacidade ou a vontade de querer se aprofundar mais ou menos em determinado assunto. O docente ele vai identificar isso e ele vai, enfim, ele vai jogar o jogo, né? Então, se esse docente tiver a possibilidade de explorar mais a matéria, explorar mais o conteúdo, ele vai fazer isso. Se ele não tiver, aliás, tem até um outro ponto, né? Às vezes ele não tem tempo hábil para isso, né? Enfim, eu dificilmente tinha disciplinas onde eu tinha 2 créditos, que eram 2 aulas. As disciplinas que eram mais importantes eram sempre 4 créditos, às vezes 5, 6 créditos. Então, com um tempo maior, você, obviamente, consegue desenvolver mais o conteúdo. Com um tempo menor, ainda mais alunos não típicos, né? Alunos não típicos do ensino superior são aqueles que já trabalham, já têm filhos, já se sustentam, né? Tem menos tempo para estudar fora da sala de aula, você acaba conseguindo tirar muito menos deles, né? Isso é óbvio. Então, eu acho que vai um pouco por esse caminho. Eu acho que a grande questão é que existem instituições que não estão tão preocupadas com a formação técnica. Os seus alunos também não estão tão preocupados com a formação técnica. E daí há esse desnível, né? Enquanto outras instituições não abrem mão da capacidade técnica que seus alunos têm que ter. E daí é aquilo, né? Ou você estuda ou você estuda. Não tem muito caminho. Então, acho que é mais ou menos por aí aquilo que eu enxergo sobre esse assunto. E daí, só para finalizar, em relação ao mercado, né, especificamente que o professor querido tinha comentado, eu acho que daí isso poderia ser trabalhado independente da instituição. Você poderia fazer uma regionalização ali, né, vamos dizer assim, do ensino. Então, você pega uma região que está mais propícia ou que tem mais indústrias na área, por exemplo, de alimentos, você pode focar determinadas matérias em exemplos práticos, exemplos teóricos na área de alimentos, né? Os princípios são os mesmos, mas apenas os exemplos práticos ali de aplicação, né? Uma outra região onde a maior parte seja indústria têxtil, então você pode focar mais seus exemplos na indústria têxtil. Eu acho que isso poderia ser trabalhado. Eu acho que isso pode ser modulado independente da instituição. E isso eu acho que realmente não acontece. Mas às vezes não acontece também por alguns motivos, né? Que daí pode ficar para uma outra pergunta aí, para um outro momento. Bom, eu posso dizer por experiência minha, a minha formação, todos os docentes que eu tive contato, eles focaram muito nessa parte da fundamentação teórica, da fundamentação específica, desde da minha parte ciclo básico até os ciclos específicos, porque são pré-requisitos necessários para entendimento de fenômenos. Quando você trabalha em engenharia, você tem que ter uma ideia geral para que você entenda o que vem por trás. E aí eu vou trazer algumas coisas, por exemplo, vamos supor que você vai trabalhar em estruturas, que é um mercado que atrai engenheiros civis, engenheiros mecânicos, e aí você se vislumbra em fazer um simulador de uma estrutura.
Você põe carga, você põe parafuso, você põe apoio, você vê lá um mapa de tensões. Aí você mexe na temperatura, você vê o comportamento, só que a pessoa, quando vai fazer isso, ela tem que ter ciência do que ela está fazendo. Ela tem que entender, porque muitas vezes a tomada de decisão não vem com base de um desenho, mas daquele conhecimento adquirido. E aí você chega a uma questão, não adianta nós oferecermos muitos recursos tecnológicos se a base não existe, a forma, porque o próprio Phil disse a questão do senso crítico. Se você tem o senso crítico, você vai fazer uma análise. Então, é necessário, assim como o Alfredo disse, que você não pense apenas na regionalização, mas o que você tem um contexto, que você tem um conhecimento básico que você pode aplicar em outras áreas. Parte experimental é importante, mas é que ela possa envolver também capacidades de você gerar questionamento dos alunos, e os alunos também têm essa proatividade. Pois o docente vai estar ali preparando uma aula, e se ele não souber a resposta, ele tem que trazer. É importante isso, é fundamental que você desenvolva de algum momento essas questões que a tecnologia, o mercado, você tem que trazer. Então é muito também da própria instituição, público ou privado, fazer esse tipo de coisa, trazer o que tem e começar a verificar o quanto isso afeta na formação. Pois, no final das contas, quando você tem um formando de uma instituição, ele é a referência para os demais que vão vir. E é fundamental que você tenha uma preparação extremamente importante, porque esse vai ser a porta de entrada de novos investimentos, parcerias e melhorias. Eu comento porque onde eu faço o doutorado existe parcerias público-privadas da universidade com empresas para resolver problemas. Onde você fazia. Já é Não, doutor agora. É que agora tô partindo pro pós-doc. Mas não faz mais doutorado, já é doutor já. Então, você tem esses projetos. E é importante isso, porque aí você pega alunos de graduação em iniciação científica ou um trabalho de concurso de curso e você apresenta para eles, olha o que é feito. Ah, mas o que eu vou aplicar? Você aponta. Ah, aquele conhecimento. Ah, mas é isso? Isso eu não tive tão profundo. Então, aquela questão de você criar autonomia. E aí eu aproveito, já que eu estou sendo o último, isso é um dos próximos, uma importante soft skill. É a pessoa ter uma certa autonomia, de ela buscar o conhecimento, buscar a informação, porque apesar do conteúdo acadêmico desenvolvido, é fundamental, é importantíssimo que o aluno possa buscar outras referências. Porque todos nós aqui tivemos aulas de ciclo básico. Eu e o Alfredo, eu posso falar que eu e o Alfredo somos da mesma instituição. Você fazia cálculo 1, 2 e 3, às vezes com turmas de vários cursos. Ótimo. Mas quando você começa a pensar no seu curso, onde você aplica, é uma coisa que você cria essa autonomia. Porque lá na frente, esses conhecimentos que você foi adquirindo no ciclo básico, lá na frente você vai ver aplicabilidade. E aí você tem que começar a relacionar. Às vezes, não é entender uma equação tripla, uma diferencial, mas sim o resultado dela e por que daquelas condições. E como que você vai desenvolver de forma gradual esse conhecimento. Então, é isso que eu penso em relação à questão da preparação. Não adianta pensarmos também apenas em níveis, mas é uma necessidade de você compreender o mercado e trazer essa questão tecnológica. E a forma que o aluno vai enxergar, de fato, quando ele chega com o primeiro dia para um estágio, ele vai ficar surpreso. É natural, por causa que ali ele vai começar a ter que ter uma análise crítica. Então, desenvolver essa análise crítica, desenvolver a capacidade da instituição conversar com o mercado, entender como é que você vai trazer um aluno, a instituição para dentro da indústria, ou qualquer tipo de bem e serviço a ser oferecido, é fundamental na formação gradual de novos profissionais do mercado. Então, dando continuidade, eu falei de um soft skills, por exemplo, dessa capacidade da autonomia do aluno. E vocês, o que vocês acham? Eu acho que a sua pergunta era qual é a mais importante, né? Pode ser mais de uma.
Porque eu acho que você cria um arcabouço, né? Era exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que não tem como você falar qual é a mais importante, porque você tem uma infinidade de possibilidades dentro do trabalho. Você tem áreas diferentes, e em áreas diferentes você vai precisar de soft skills diferentes, né? Então, eu acho que não tem como citar uma sendo mais importante. Isso vai depender muito da sua área de atuação, mas, assim, se fosse para escolher uma, eu acho que para mim seria o pensamento crítico. Eu acho que independente da área que você está, o pensamento crítico é aquela capacidade que você tem de questionar as coisas, de identificar os problemas, tal. Então acho que isso acaba sendo a mais importante, mas não sei se daria para citar apenas uma, né? Rapaz, posso... Ah, você já falou aí, Alfredo? Não, pode. Mano. Já encerrou a ideia aí? Encerrei, Eu coisa rápida. também concordo que não dá para se falar de uma, não dá para se falar de uma soft skill, né? Mas eu costumo valorizar e apontar para as pessoas que desenvolver todas também, assim, é uma coisa que na realidade que a gente tem no país, eu acho que, diria que eu tenho certeza, é difícil, né? Conseguir desenvolver todas elas na mesma proporção, eu diria até que corre o risco de você virar um robozinho emocional, hein? Mas tem um termo que eu utilizo que é o pensamento abstrato. Verdadeiramente ele é um termo técnico de uma área aí do ensino, de educação e ensino. E quando você desenvolve esse pensamento abstrato, eu diria que você tem grandes chances de trazer a reboque as outras soft skills que começam a aparecer. O pensamento abstrato, basicamente, é você conseguir tirar conclusões a partir da visão concreta, ou a partir da observação concreta, né? Você está olhando para um bloco ali numa parede e a partir dessa visão do bloco ali na parede, você conseguir tirar conclusões que elas não estão ali, você está associando aquela observação com outras observações, criando novos pensamentos e tal. E essa é uma necessidade que vocês chamam aí de liberdade cognitiva, né? Autonomia cognitiva está aí dentro. Essa é uma habilidade que existe muito pouco na gente. Para eu adquirir isso, eu confesso que eu apanhei muito. E eu percebo, depois que eu comecei a ter noção disso, eu percebi qual a diferença, né, das análises que eu fazia antes de ter isso mais controlado e quando eu não tinha. E, então, se for para eu apontar uma a ser desenvolvida em alguém, eu diria que é esse pensamento abstrato, né, que é um conceito que vem aí das teorias cognitivo-comportamental, que todo mundo tem e tal. Todo mundo cria até uma certa etapa. De uma certa etapa para frente tem que ser desenvolvido, e quando a gente está vamos pensar na engenharia, que é o nosso mundo, você olhar para uma equação do primeiro grau e olhar para a expressão matemática da derivada de alguma coisa, e fazer as duas associações e associar que essa expressão aí da derivada é a variação daquela outra grandeza, é um troço que está longe do pensamento, da observação concreta. Você tem que ter esse pensamento abstrato, que é essa abstração, junção aí de um monte de informações e criação de uma nova, né? Não é uma coisa trivial, né? Não acho que se faça isso meio que naturalmente. Você precisa de alguns insights, precisa de algumas informações bem preparadas, bem coordenadas, né? Já teve outras vezes que eu falei isso, as pessoas falaram, mas como é que o Newton ou não sei quem lá desenvolveu isso? Sim, desenvolveram isso ao longo de 10 anos de vida ou mais até, e desenvolveram do jeito deles, né? Mas, de certa forma, quando se olha para o comportamento dessas pessoas, via-se que elas tinham essa coisa do pensamento abstrato bem desenvolvida, né? Então, eu diria que o pensamento abstrato é esse cara que eu votaria, né, como
a ideia, o conceito de pensamento abstrato como sendo algo a ser desenvolvido no aluno. Se ele desenvolver isso, a reboque vem um monte de outras coisas juntas. Né? Essa que é a interpretação. Phil? Boa ação. Eu acho também, eu vou na mesma linha, eu acho que não tem como você, assim, eu sou você até um pouco mais direto, acho que não tem como você falar qual é mais importante. Acho que porque já pela própria definição, né, análise comportamental, né, então cada um tem um comportamento, cada um tem umas skills próprias, particulares, que você pode potencializar ou que você pode trabalhar para adequar ali no perfil que se espera né, da empresa que vai empregar. Então, acho que isso varia muito. Então, não tem como falar, não, esse vai ser o mais importante. Por exemplo, isso vai depender de cargo, de carreira que você vai tomar na decisão. Então, por exemplo, uma coisa é você, eu preciso contratar um GP, ou eu preciso contratar um PMO, eu preciso contratar um engenheiro de dados. Né? Então, cada um vai ter um perfil no qual aí vai sobressair algumas soft skills para aquela vaga. Então, é difícil você falar, não, eu acho que a mais importante é, sei lá, a criatividade dele, ou a mais importante é o trabalho em equipe, ou a mais importante é a resiliência, a flexibilidade, ou se ele é um cara proativo, se ele, você entendeu? Então, acho que é complicado você falar, não, esse é o mais importante, primeiro porque é análise humana. Então, cada um tem um jeito, cada um tem um estilo, e isso é o bom, é o certo, né, o ideal. Cada um tem suas características próprias, então, que destoa das pessoas, né, que fazem elas serem diferentes, e isso é fundamental. Então, acho que é mais questão de a soft skill ela tem que se adequar com o perfil que se espera. Então, por exemplo, eu quero pegar um cargo de liderança. Você tem que botar um cara que tem essa soft skill um pouco mais elaborada ou que você vê um potencial de trabalhar essa skill dele. Entendeu? Ah, não, mas eu quero um cara que... Eu preciso de um cara técnico. Eu quero um cara que segura o rojão lá atrás. Eu quero um engenheiro que vai desenvolver maquinário, que vai trabalhar em cima, sei lá, vai fazer CNC, que vai fazer o que seja. Então, o perfil técnico dele tem que ser um cara resiliente, tem que ser um cara que persistente, porque ele sabe que vai ter dificuldades em projeto, entendeu? Então, aquele cara que é investigador, aquele cara que... Ou eu quero um cara projetista, aí entra no perfil que o Sandro falou, eu quero um cara abstrato, um cara que abra possibilidades, enxerga fora da caixa, entendeu? Então, eu não tenho como te falar qual que é o mais importante. Bom, dentro do que vocês comentaram, tem a questão comportamental que é fundamental até para respeitar o desenvolvimento do ser humano ao longo do tempo. No entanto, assim, aí fica uma provocação, pois quando você está numa cadeira de graduação, você não tem essa questão da preparação humana. Às vezes você fica muito direcionado às suas cadeiras, né? Então eu noto que é importante uma coisa, comunicação, trabalho em equipe, mesmo que você tenha liderança, mesmo que você seja técnico, resiliência, porque resultados muitas vezes vamos obter que não são agradáveis, não são os que nós necessitamos. Então, é fundamental que tenha uma base, comunicação, resiliência. A questão muito importante é quando você tenha que trabalhar em equipe, por causa das questões das diferenças, as questões de pensamentos, a questão de convivência e de respeito. Pois, de alguma forma, é mais ou menos essa base. E aí fica até com uma provocação. Quanto que a instituição pode contribuir nessa forma, de uma forma até um pouco genérica, na formação, independente que no futuro o cara vá para uma área técnica, uma área gerencial, qual que seria a contribuição, porque a formação do indivíduo dentro de uma instituição é o quanto ela contribui. Também, vamos dizer, existe a parte dele, mas o quanto que ele pode trazer isso para o efeito. Assim, se me permite, Sandro, responder primeiro. Vou tentar ser bem breve também. Eu acho que essa resposta ela é simples. Contribui tudo.
Porque, primeiro porque dentro de uma instituição de ensino é onde primeiro você vai ter a primeira percepção das suas orientações vocacionais. Então, se o cara vai lá, pô, vou fazer uma engenharia, e a princípio, a priori, ele bate o olho e fala, putz, eu não sou bom com números, já a instituição já contribuiu de alguma forma. Então, desde percepções básicas, se ele é apto para exercer aquela atividade, até a dar a instrução básica para ele exercer aquela atividade. Então, eu não consigo imaginar a formação humana e técnica sem um ensino básico, médio, superior. Não existe isso. Então, é fundamental. O que se pode ser feito, que eu acho que é um ponto que você tocou interessante, é sim, as instituições focarem um pouco mais nas orientações vocacionais. Então, mapear o perfil do aluno. Aquele aluno que está entrando em engenharia, ele tem um perfil de engenheiro? Claro que você deixa ele aberto. Talvez ali no primeiro momento ele não tenha esse perfil e vai adquirindo ao longo do tempo. Mas Phil, só cortando você, aquela pergunta que todo mundo faz: faço tal curso porque tal curso dá dinheiro, faço tal curso porque eu vou ter tal isso, eu vejo fulano que é engenheiro, eu vou fazer engenharia porque eu vou ter sucesso. Mas ninguém não, concordo, mas se a gente puder dar uma orientação, sim, você pode adotar essa linha de pensamento, sim, claro, eu quero ganhar dinheiro e tal. Eu não vejo isso de uma forma tão pejorativa. Tá? É uma opção da pessoa. A pessoa fala, não, eu quero fazer engenharia porque eu quero ganhar dinheiro. Mas acredito que o caminho é mais doloroso. Não que ela não consiga exercer a profissão dela, mas o caminho é mais doloroso. Tá? Porque é fato, isso é comportamento humano, que nós gostamos de fazer aquilo que nós gostamos de fazer. Então, a pessoa ela pode querer, por exemplo, eu quero fazer medicina por dinheiro. Ela pode até sair formada, ela pode ter tudo, mas vai sofrer mais, com certeza. Mas nada impede dela ter essa linha de pensamento e seguir a vida dela. Mas com certeza ela vai sofrer mais. O ideal é sempre você unir o útil ao agradável. Né? Agora, se a pessoa não quer seguir, se ela quer, isso é uma escolha dela. Não tem muito que interferir, não. Mas acho que se tivesse que orientar, né, que eu acho que essa é a ideia de orientar, né, como é que a gente poderia orientar um aluno que acabou de sair de formação, né? Acho que simplesmente estuda a vaga que você quer se candidatar, estuda qual que é o perfil que eles pedem, se é um perfil mais técnico, se é um perfil que demanda liderança, se é um perfil que demanda não só liderança, mas que demanda, sei lá, comunicação, você vai trabalhar em equipe, então é interessante. Então, é importante você desenvolver. Então, já projeta o que você quer, né? Acho que muitas vezes o grande problema das pessoas não conseguirem se inserir no mercado de trabalho é porque elas nem sabem o que elas querem. Ela sai de uma formação, nem você falou, vou fazer engenharia por dinheiro. Já aí. Ela nem sabe direito por que ela fez, está fazendo porque é dinheiro, daí quando vai para o mercado de trabalho, ela não sabe nem como se portar como um engenheiro, então talvez ela não tenha nem trabalhado nem a hard nem a soft skill dela. É importante isso que você falou, Phil, porque quando você fala em ingresso no mercado de trabalho, você tem muitos com mesma formação e é muito distribuído. E aí tem essa questão diferencial. Aí é importante, até mesmo, quando a gente está falando de ingresso, o Alfredo está voltando, tá? Aí é só fazer ele ingressar a nossa conversa. O senhor Sandro, quer dar sua contribuição? Rapaz, essa coisa da pessoa escolher o que ela quer fazer, né? Escolher A questão da pessoa ter um parâmetro para ela escolher algo, eu vejo que é muito louco, porque a gente não tem preparação nenhuma. A gente vai se preparando no Brasil, eu costumo dizer que meio no modo, cara, se Deus quiser dar certo, se Deus quiser isso aqui vai funcionar. Tudo bem, cara, Deus geralmente quer que a gente faça um monte de coisa boa. Mas... Ô, Sandro,
Eu queria fazer na sua fala uma provocação para você. Você acha que, assim, você fazer uma escolha de um curso que vai levar uma formação profissional, que é o caso do ensino superior, para jovens de em torno de 16 a 17 anos, ainda é muito precoce? Como é feito hoje? Você vai querer alunos indo para o vestibular com 16, 17 anos. Eu não coloco isso como sendo um empecilho. Empecilho realmente é a maneira como a gente leva a pessoa até esse momento. Novamente, a gente tem uma formação no Brasil que é a formação, se Deus quiser, dar certo. Não estou desprezando Deus, mas a gente poderia ter algo, porque existem lugares assim, onde você tem algo que é um pouco mais lógico no sentido da formação humana. Os dois outros modelos de ensino que eu conheço, eles começam a preparar as pessoas de tal maneira que, quando ela tem 15, 16 anos de idade, ela faz uma escolha parecida com o nosso Enem, parecido. E quando você vai olhar para os adultos nesses locais, eles têm, os profissionais, eles têm suas frustrações, mas elas estão longe de ser frustrações vinculadas a essa escolha que foi feita. Porque o processo do desenvolvimento deles ali, jardim de infância até aquele momento, o processo é desenhado para que ele consiga ter uma noção do que ele vai fazer, a importância daquilo que ele vai fazer, e ele tenha também um pouco de liberdade para mudar isso. Então, no Brasil pode ser esquisito? Eu acho que no Brasil é esquisito até se você colocar anos de idade. A gente não é preparado para isso. O ensino no Brasil, de novo, ele é num modelo aí do, se Deus quiser, dar certo. Não tem uma estratégia de formação de um humano profissional muito bem definida. Existem essas estratégias, mas elas são desenhadas por grupos pequenos, para castas, né? A maior parte das coisas que dá certo. Bom, em resumo, então, respondendo a tua pergunta, resumindo, né, a resposta para a tua pergunta, é que eu não vejo isso como ruim, eu vejo como ruim o processo que leva a isso. A gente tem que mudar e muito o processo, porque realmente ele é bem pouco eficiente. Ô, Sandro, pegando a sua fala, eu queria pegar a sua fala e fazer até uma pequena provocação e passar para o Alfredo, para o Felipe e até para você. Já que você falou dessa questão da formação, tal, é importante olhar o seguinte: você chega um momento que você já está dentro de uma instituição, você está ali, você tem que fazer alguma coisa, você tem a formação das cadeiras, você vai fazer as disciplinas. Apenas isso é importante. O que um estudante tem que fazer para ele poder se destacar, para ele poder ir para o mercado? Ele tem que ficar preso apenas àquela carreira, ou ele tem que começar a observar certas coisas que todos aqui passamos por processos seletivos, sabemos as formações, os mínimos necessários, o que ele precisa fazer? Ele só tem que confiar naquele negócio chamado curso, ele tem que expandir essa formação. Fique à vontade, qualquer um dos três para começar. Eu posso ser bem rapidinho? Pode, mas deixa eu... Não, ficou estranho. Isso não consegue. Tô imaginando, O fio tá refletindo ali, gente, igual onda eletromagnética quando bate em metais. O fio tá em momentos de reflexão ali. Cara, eu costumo pensar nessa pergunta pro Romão. Um primeiro caminho é pensar na diferença entre profissão e função. Profissão, aquilo dentro dos conceitos basilares, tal, é aquilo que eu vou adquirir de hard skill para eu dizer que eu sei fazer algo. Função é aquilo que eu vou desempenhar em um determinado local, vinculado àquele local. A minha função vai ter uma contribuição para aquilo dali. Dentro desse prospecto, que há uma diferença entre profissão e função, o que eu vou fazer lá fora é uma junção do que a função exige e do que a minha profissão permite fazer. Dentro desse prospecto aí, consigo imaginar que uma pessoa vai assim, profissionalmente se ela só olhar para o curso. Se ela tiver uma visão só do curso,
ela não vai conseguir ir em lugares muito diferentes lá na função, porque a função, novamente, vai depender do local. Um pouco do momento também. Não conseguir ficar ali com uma ideia que eu tenho sobre essa questão de olhar só o curso ou ter um olhar mais holístico, né? Um olhar mais cosmológico, mais universal, mais global. Se a pessoa não tiver essa visão mais global, eu não consigo achar que essa pessoa vai muito longe, não. E isso já de uns 10 anos para cá, porque a gente tem um conectado, muito para lateral para olha para outras coisas, você Desculpa, vai ver essas desculpa. conexões. Então, opa, diga aí, galera. Romão aqui nos bastidores, aqui tá com tudo. Aqui também acontece isso. Perdão. Né? Romão nos bastidores aqui não sossega. Não, percebe, ele é agitadinho. Mas, enfim, eu não consigo imaginar que uma pessoa vá se dar bem, não, se ela olha só para uma coisa, cara. Ela tem que ter uma visão holística, uma visão bem cosmológica da coisa, e senão ela até entra nos lugares, mas não fica, né? Porque uma coisa é você entrar, trabalhar em algum lugar, outra coisa é você ficar lá. Vamos dizer que a gente entra com o que sabe e fica com o que aprende. E você só aprende a aprender se você tiver essa visão geral. Então, não consigo. Se a pessoa olhar só para o curso, ela está frita. Diga aí, galera. Eu acho que isso a gente Eu acho que isso a gente até comentou numa outra live, que é necessário você desenvolver outras coisas além das disciplinas do curso, né? Se não me engano, a gente até comentou sobre fazer cursos à parte, estudar línguas, coisas do tipo, né? Identificar um mercado onde você quer atuar, né? Um nicho específico, e daí focar dentro desse nicho. Eu acho que se há 10, 15, 20 anos atrás, para se destacar, já era preciso você sair um pouco só do ambiente acadêmico, né? Só do que era ministrado no curso. Hoje em dia, então, é muito além disso. Mas uma coisa que eu acho que não pode deixar de acontecer é a preocupação do aluno em querer extrair o máximo do curso, né? Eu não sei se todo mundo aqui, quando estava na graduação, sonhava em estar aqui nesse momento, né? E quando eu falo sonhava, não é nem um sonho de, nossa, quero fazer isso, mas de imaginar, né? Olha, vou estar fazendo tal coisa. E então, quando você está na graduação, assim, você basicamente não faz a menor ideia do que você vai fazer depois que você terminar a graduação. Então, pode ser que aquela matéria específica que você não quer prestar atenção, tal, que você não gosta muito, que talvez ela seja extremamente importante para você. E como você não sabe o que vai ser e o que não vai ser importante, é ideal que você tente tirar o máximo de todas as matérias. Afinal de contas, uma delas pode ser aquela que você precisa. E mesmo que você não precise de todas as outras, em algum momento pode ser que você precise delas. E você lembrar aquilo que você já estudou em algum momento acaba sendo importante, mas com certeza não dá para focar só no que se fica em sala de aula, não. Phil? Eu acho que de forma bem rápida também, para não já estar quase estourando o tempo. Eu concordo com o que o pessoal falou, concordo com o que o Sandro falou, concordo com o que o Alfredo falou, mas eu acho que assim, o mais importante é orientar os nossos estudantes, né, os nossos alunos, né, de que a necessidade de você dar uma atenção maior o que você busca, né, e desenvolver as suas habilidades necessárias para aquilo que você busca. Tá? Porque o que eu vejo é muitos alunos que não sabem o que querem, às vezes acabam entrando numa área por entrar, acaba fazer engenharia, porque todo mundo faz engenharia é garantido, e então eu vou seguir essa carreira, porque está valendo, e tudo mais. E aí foi o que eu falei agora.
Às vezes a pessoa então não desenvolve o hard e não desenvolve o soft skill. Então, aí ela erra 2 vezes. Então, se a gente pudesse se eu puder dar uma orientação para que os nossos alunos, para que os nossos estudantes, eles entrem preparados para o mercado de trabalho, é que primeiro saiba o que você quer. Saiba que numa relação de empregador e empregado, os dois têm que ganhar. Então, saiba buscar um emprego que te dá uma satisfação e que você dá uma satisfação para a empresa. Então, saiba entender o que é a relação empregado-empregador. Então, por que você está se candidatando àquela vaga? É uma vaga de engenheiro para trabalhar com projetos em construção civil. Beleza. Então, entenda exatamente qual é o papel esperado para aquela empresa. Estude a empresa, estude o que é exigido, leia atentamente, se imagine naquela posição, se é aquilo que você realmente quer, veja suas deficiências, porque ninguém é perfeito. Então você não vai ter todos os soft skills de momento. Estude a vaga, aprenda veja, avalie se você tem as soft skills e as hard skills necessárias para ser competitivo por aquela vaga. Tá? E se engaje. Então, por quê? Porque eu acredito que as carreiras, como a gente conhece tradicionalmente, estão com os dias contados. Tá? Então, vai existir engenharia? Claro que vai, mas não da forma tradicional como a gente conhece. Tá? Então, devido não somente a todos os avanços tecnológicos que a gente está enfrentando, eu acho que a pandemia também mostrou isso. Eu acho que eu já até cheguei a comentar. Eu acredito que vão ter muitos surgimentos de novas carreiras, que envolvem desenvolvimento tecnológico, e ao mesmo tempo vão ter extinção de outras carreiras por causa do avanço tecnológico. Então é muito importante você estar ciente de que a ideia do processo ser mais cíclico pode ser uma coisa mais constante, mais rotineira. E que a percepção de que você vai conseguir sempre fazer uma carreira dentro de um lugar somente, isso vai começar a desaparecer. Tá? Então a tendência hoje é você ter maior surgimento de carreira e maior extinção de carreira também. Então, tenha essa consciência de que você vai ter que sempre ficar se renovando de forma muito mais agressiva e mais rápida do que como era na nossa época anteriormente. De que vai ser uma coisa normal você falar que você tem 2, 3 carreiras. Você não vai ser... A multidisciplinaridade vai se tornar cada vez mais comum. Então não vai bastar você somente saber as hard skills, mas as soft skills você vai ter que saber, você vai ser obrigado. Tá? E encarar essa gestão de mudança de forma positiva sempre. Então sempre estudar e entender as tendências de inovação de mercado e como que você pode se inserir dentro do mercado. Tá? Então, eu sempre dou um exemplo, acho que a gente já até conversou sobre isso, eu sempre dou o exemplo do Uber. O Uber, uma profissão nova, surgiu e que já estão dizendo que já está com os dias contados. Então, são profissões assim que vão começar a surgir. Então, você tem que entender as necessidades. Pô, mas é cruel, preciso saber tudo isso? Precisa. Ainda mais porque com a evolução tecnológica, com toda essa evolução que está tendo, a percepção de conhecimento, a gestão de conhecimento se torna muito mais obrigatória. Então você vai ter que saber. Então é diferente. Numa época lá dos nossos pais, que o cara poderia chegar e falar assim, vamos trabalhar. O cara pode trabalhar na produção a vida inteira, tranquilamente, porque o processo de renovação das tecnologias ocorria de forma mais devagar. Então, as adaptações, as gestões de mudanças para aquele ambiente ocorria de forma mais suave. Hoje não. Hoje as coisas mudam muito rápido. Então, hoje, por exemplo, eu uso um aplicativo que já daqui 2 anos já não pode ser mais útil. Vejamos, Facebook já está caindo nisso. Orkut já era. Então, eu acho que assim,
ainda mais, eu diria isso, hoje, o mercado de trabalho é você estar em constante evolução. Você vai ter que estar sempre estudando, vendo tendências, vendo na sua área que você decidiu, que você escolheu, o que é mais impactante, quais são as ferramentas mais utilizadas, o que é tendência, o que o pessoal está trabalhando mais, entendeu? Então, acho que é isso. Acho que as carreiras elas vão se tornar muito mais voláteis, muito mais dinâmicas. E eu acredito que, assim, pelo menos assim, a nossa geração ainda tá. A gente é uma geração transitória, né? Então a gente percebe os dois impactos, o do passado e o do presente. Mas logo, logo as próximas gerações já nem vão mais perceber o que eram os impactos do passado. Então se tornará uma coisa comum você ficar fazendo ciclos de projetos em empresas. Não necessariamente você tem que ter uma carreira na empresa, você pode ter a sua carreira profissionalizada. Bom, eu vou já começar aqui, dar a minha opinião e indo para as considerações finais. É importante o que nós discutimos hoje é muito válido, pois você vai abrindo leques, vai vendo opiniões diferentes que vão ajudar na formação e orientação dos estudantes. Então, já indo para o fim desse nosso papo de hoje, eu queria deixar um recado para você que é estudante, que você está procurando. Tente, se arrisque. Eu não sei fazer uma apresentação no PowerPoint, eu nunca usei. Vá buscar a informação está aí, tente fazer conhecimento. Não sei usar Excel, não sei usar outras ferramentas do Word, eu não sei. Pegue o seu celular, não fica preso a ele em rede social e WhatsApp. Tenta explorar o máximo das ferramentas que você possui. Arriscar, errar, é parte do processo ensino-aprendizado. Então é importante, gente. O mercado vai cobrar de você essa autonomia, essa vontade de querer resolver problemas. E a gente aprende errando, perguntando, se informando, buscando esse conhecimento além do que as cadeiras da faculdade vão ofertar. Então eu já vou passar aqui a palavra para os meninos, a gente já está no fim do nosso papo. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam até o momento. Eu vou passar a palavra para o Alfredo e depois o Sandro e o Phil encerram aí com suas considerações finais. Show de bola, Romão, show de bola. Agradecer aí, né, a paciência de todo mundo que acompanhou a gente até o final. É um início de projeto aí que a gente tem gostado bastante de estar tocando. Esse é o segundo, terceiro episódio, né? Espero que tenham mais 20, 30, 40, 50 episódios, muito mais episódios pela frente. A ideia é sempre estar trazendo conteúdo de qualidade para todos vocês, discutindo sobre assuntos que são relevantes aí dentro da nossa pauta. E se em algum momento vocês acharem que é interessante falar sobre alguma coisa, fiquem à vontade aí para comentar, para curtir, compartilhar, deixar uma sugestão para a gente. Afinal de contas, isso daqui é feito para vocês, por vocês, então vai ser um prazer aí poder interagir mais com vocês, ok? É isso, pessoal, a gente se vê aí na próxima semana ou no próximo dia, não sei quando vocês vão ver esse vídeo, né? A gente se vê de novo, é isso que importa. Abraço. Fala, galera. Bom, então vamos aí às opiniões finais, né? Eu costumo sempre deixar aí umas ideias meio loucas. Não que as que eu tenha anteriormente não sejam loucas, né? Mas essa é mais do que as outras. Para você que tem sonho aí, gosta de ter casa, carro, apartamento, passear, andar, comer churrasco, ir em restaurante, tomar água, enfim, fazer qualquer atividade de um humano, nada vem de graça, né, cara? Alguém tem que pagar, e geralmente esse alguém é você mesmo. Então, cara, investe em soft skill e hard skill. Não esquece porque falta. Te garanto, cara. E então, para você que vai assistir em algum momento aí do futuro, cara, eu acho que sempre isso vai ser necessário. Você sempre tem que trabalhar aí as questões emocionais e as questões técnicas também. Qualquer uma delas que ficar pelo caminho vai comprometer essas nossas atividades cotidianas tão agradáveis, né? Então, vai em frente, toca o barco, não desiste não, mas diria assim, não pense em velocidade, pense na direção. Beleza, cara? Grande fio. Já
preparou as reflexões aí, já podemos conversar sobre coisas comuns. Manda brasa aí, seu filho. Nada, tranquilo. Primeiro agradecer aí, pessoal. Foi muito legal, foi muito agradável essa conversa. Tem conversa aí, daria para 2, 3 horas tranquilamente, né? E dizer que eu concordo com vocês nas considerações também. Eu acho que é importante a gente estar fazendo isso. Eu acho que é bom o pessoal entender a ideia também da gente estar montando essas lives, fazendo essas discussões, que é justamente ajudar. Então, às vezes a pessoa está com uma dúvida, às vezes, pô, fiz minha formação, e aí agora que eu faço, não arrumo emprego e tal, por que eu não estou conseguindo, né? Então, talvez aqui venham alguns insights, algumas ideias que abrem a cabeça da pessoa e falar, pô, pior, né? Eu posso melhorar isso, ou eu posso desenvolver umas habilidades aí. Mas eu acho que é isso, eu acho que o Sandro falou bem, eu acho que, assim, se existe sei lá, a melhor orientação para que você se estabeleça no mercado de trabalho, seja ele corporativo ou qualquer que seja, é realmente você entender o teu papel, focar nos seus desenvolvimentos, das suas softwares, das suas artes, entender que não existe colaborador perfeito, tá? Não adianta. Entender também que o mercado está necessitando de pessoas, tá? Então essa história de que não tem vaga, não tem emprego é mentira, tá? Eu posso garantir que tem sim. O que falta é gente qualificada, é gente que entende o que quer para saber se candidatar para a área certa, para a vaga certa. Então fica como sugestão sim, sempre atente-se em melhorar suas habilidades, o que você tem de melhor aperfeiçoe, e o que você não tem aprenda, tá? E que entenda que o ensino superior é só o primeiro passo. Você vai sempre continuar estudando. Eu sempre falo isso para meus alunos, você nunca vai deixar de estudar. Então, seja uma competência emocional ou uma competência técnica, né? E é isso, acho que foca, estuda, faz um currículo bom, o currículo é a porta de entrada, então você tem que ter um currículo bem feito, simples, objetivo, e entenda a vaga, estuda a empresa que você quer trabalhar, entenda ela de cabo a rabo, tá? E entenda a vaga que você está se candidatando. E se projete naquela vaga, faz sentido para você, tá? Porque foi o que o Sandro falou. Os nossos casa, comida, roupa lavada, restaurantes, depende de você. A gente tem que trabalhar para isso, a gente paga isso, não vem nada de graça. Tá? E infelizmente no Brasil, vamos colocar aí quase 90% da população não vem em berço esplêndido. Então tem que batalhar muito mais ainda para ter essas comodidades que deveriam ser obrigatórias para todos. Todos deveriam ter esse acesso. É isso, pessoal. Muito obrigado. Bom, pessoal, então fica para um convite para o nosso bate-papo. Agradeço a atenção de vocês, agradeço ao Fio, ao Sandro, Quirino e ao Alfredo pela participação de hoje. Então, se inscreva, dá o like, põe um comentário, porque até mesmo tudo que vocês comentarem e observarem vai ser importante para os próximos episódios, tá bom? Forte abraço e até mais.